Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje nós vamos conversar com um grande treinador aí da natação brasileira, um dos principais treinadores do Centro-Oeste, né, especificamente do Mato Grosso do Sul. Estamos falando do Geilson, que tem 36 anos de carreira de treinador, indo para o 37º ano de borda de piscina, e que tem aí, entre vários atletas, um dos principais foi a Ana Carolina Muniz, que já passou aqui pelo Swimcast. Então, quem ainda não ouviu, eu convido a ouvir. Foi um episódio muito legal, tem depoimento do Geilson, uma história bem bacana de uma grande nadadora aí da natação brasileira, medalhista de Pan-Americano, enfim, uma nadadora aí que merece ser bem reconhecida. Geilson, muito obrigada por ter topado o nosso convite, a gente está super feliz de conversar com você. O prazer é todo meu, né? Para mim é uma honra estar participando desse programa com vocês, né? E o convite, na verdade, para mim é algo assim, que é um prêmio, de repente, pela colaboração que a gente conseguiu nesse período da natação brasileira e ser referência aqui do Mato Grosso do Sul. Para mim, isso é muito bacana. Muito obrigado. Que legal. E acho que isso é bem reconhecido, né? Porque eu lembro que eu conversei com o Paulo Augusto, treinador do Corinthians, e quando eu chamei ele falou, pô, obrigada, falo, mas assim, Bia, eu acho que você precisava antes conversar com outros treinadores que estão há muito mais tempo do que eu e que são referência. E ele citou o seu nome. Faz tempo isso aí, viu? E eu falei, nossa, então a gente precisa falar com o Geilson um dia, e acabou, enfim, demorando, mas eu acho que você tem esse reconhecimento entre outros treinadores do Brasil, né? Acho que isso é uma coisa legal. Eu acho que isso talvez seja, assim, a maior medalha que eu conquistei. Esse reconhecimento, essa simpatia dos meus pares, né? Porque os atletas passam, os pais passam, os clubes passam, mas ser reconhecido entre os seus pares, entre os profissionais da nossa área, isso é muito bacana, isso é muito gratificante, né? Demonstra o mesmo respeito que eu tenho por todos, né? Que esse respeito é mútuo, é muito legal. E isso, para mim, tem um valor maior por estar digamos assim, hoje nem tanto, né? É tudo muito próximo, mas há anos atrás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era distante do resto do Brasil, era distante da natação de qualidade do Brasil. Então, hoje aqui em Campo Grande, ter esse reconhecimento do Paulo Augusto, você vê, como vocês, né? São profissionais mais novos, né? São pessoas de outra geração, e isso é muito legal. A gente que está numa geração um pouco mais, nós somos um pouco mais velho. Eu, na verdade, eu sou geração intermediária, já quase passando para a geração mais velha, mas eu ainda me considero intermediário. Mas ter esse reconhecimento dos mais novos, isso quer dizer que você realizou um trabalho assim que valeu a pena até agora. Legal, muito, muito, muito bacana isso. Eu queria perguntar como que foi então esse início, né? Onde que essa história aí de 36 anos começou? O que te tornou treinador de natação? Eu acho que eu venho de uma família, meu pai é militar, mas meu pai também é professor de educação física. Ele formou na Escola de Educação Física do Exército. Meu pai é nordestino. E lá por volta dos anos 1970, alguma coisa, ele saiu do Nordeste, de Natal, e veio transferido para Campo Grande. E aí você imagina, aí nesse período eu tinha aí de 2 para 3, 4 anos de idade, né? E meu pai, como militar, ele frequentava o clube militar aqui de Campo Grande. Só que não existia, era só lazer. E ele criou a primeira escolinha de natação desse clube, União dos Sargentos e Tenentes das Forças Armadas.
E lá eu aprendi a nadar com meu pai, e a gente foi desenvolvendo, né? E passei a ser atleta do clube, já com outros professores, outros treinadores, daqui mesmo, local, né? Mas a minha paixão pela natação veio disso aí, de dentro de casa. Meu pai é um cara sempre desportista, né? E dessa forma eu comecei a nadar nesse clube. Eu fui um nadador, digamos assim, mediano. E fui campeão do Centro-Oeste por algum tempo, né? Com alguns recordes, nadava peito. E a ponto de sonhar em nadar no interior de São Paulo, por volta dos anos 80. A natação do interior de São Paulo era o que fazia a natação do Brasil, na verdade, né? Até hoje alimenta os grandes clubes, mas naquela época era praticamente 80% dos bons atletas do país saíam do interior de São Paulo. Então, eu tinha essa vontade, né? De nadar na época, por exemplo, em Bauru, no Luso Brasileiro, que era um clube espetacular, mas fui nadar em Prudente, na Prudentina, na Ápia, com Formiga, grande Formiga, um cara que me incentivou, me ajudou demais, né? E dessa forma eu comecei a faculdade lá em Prudente, mas não terminei, não concluí em Prudente. Eu passei os 2 primeiros anos fazendo essa faculdade em Prudente, nadando pela Ápia, e vim concluir meu curso de Educação Física aqui em Campo Grande. Aí consegui uma transferência aqui para a Universidade Federal e fiz Educação Física aqui na Universidade Federal de Campo Grande. Nesse período, já aqui em Campo Grande, isso já seria talvez 80, 84, por aí, e é onde eu já comecei a trabalhar com a equipezinha, nesse próprio clube que eu tinha começado, quando garoto, quando criança. Eu passei a dar algumas aulinhas lá, fazendo faculdade, naquela época não tinha problema nenhum, né, do acadêmico trabalhar na área. Então, eu comecei trabalhando na área antes de ser formado, pela experiência de atleta, aquela situação toda, né? E aí dava aula de aperfeiçoamento, aí logo em seguida comecei a trabalhar com a equipezinha de formação, Mirim, e dessa forma eu comecei. Esse clube era muito rival do Rádio Clube. Aqui a rivalidade, assim, independente do nível da natação do estado, sempre houve uma rivalidade muito grande, né? E nós, lá do Clube União dos Sargentos, tínhamos grandes problemas, que a piscina lá não era aquecida, nem nada. E o Rádio Clube sempre um clube mais elitizado. E após a saída de um grande treinador, eu tive a minha formação, eu quero dizer assim que eu tive uma felicidade muito grande dentro dessa minha formação de treinador. Eu pude trabalhar com algumas pessoas muito bacanas, né? Por exemplo, na minha base, quando eu estava trabalhando no Mirim, Petis, aperfeiçoamento, o treinador do União dos Sargentos era o Chitão, Carlos Alberto Chitão. O Chitão foi treinador olímpico do Romero, quando ele saiu de Campo Grande. Ele foi trabalhar no Clube dos Golfinhos, no lugar do Reinaldo, que o Reinaldo estava saindo, se eu não me engano, por Minas ou para o Flamengo de volta. E o Chitão veio para Campo Grande, saindo do Grêmio Náutico União. Eu digo isso porque eu tive esse privilégio de ter, digamos assim, um grande mentor que tinha um bom conhecimento, tinha uma boa base, né? E todo o meu início foi através dos bate-papos, dos ensinamentos do Chitão. Após o Chitão veio o professor Rueda. Rueda é um treinador, ele é do interior de São Paulo, mas de muito sucesso em Brasília. E aí ele saiu de Brasília e veio trabalhar no Clube União dos Sargentos. Então, eu tive duas pessoas, assim, duas grandes referências. E isso me deu, assim, digamos assim, algo a mais naquele momento, a mais do que as outras pessoas, os outros treinadores daqui de Campo Grande. Porque eu nunca tive problema nenhum de perguntar, de estar próximo, sabe? De ter a humildade
de perguntar o porquê disso. Talvez a minha base como treinador, eu tive muito sucesso por conta de ser uma pessoa bem tranquila, e dessa forma eu fui talvez muito bem quisto pelas pessoas, os treinadores mais velhos e tudo mais. Me lembro muito bem o professor Ringo, de Araçatuba, aquele cara, ele praticamente me adotou. Felizmente, o Ringo, ele, por volta aí se eu não me engano, em 99, 98, ele morreu na beira da piscina. Ele teve um infarto em Araçatuba, mas uma pessoa que me ajudou bastante. Então, o meu início da natação foi assim, entendeu? Com a base da escolinha, da equipe Mirim, Petis, do Clube União de Sargentos. E quando nós tínhamos uma equipe muito forte, já a ponto de ganhar do Rádio Clube, que era o nosso maior objetivo aqui, eu recebi um convite para ir para o Rádio Clube. E isso por volta de 1990. E aí no Rádio Clube eu fiquei de 7 a 8 anos, já com uma boa experiência, né? Uma bagagem, tive assim, também como companheiro de beira de piscina, o professor Luiz Estopa, que também é uma referência, foi uma referência da natação aqui do Mato Grosso do Sul. E os resultados foram acontecendo naturalmente, com a nossa dedicação, com a nossa vontade, digamos assim, de conhecer cada vez mais a natação brasileira. Geilson, duas perguntas aí. A primeira, antes ali, quando você estava um pouco antes de começar a dar treino, né? Você já tinha certeza que você queria ser treinador ou foi meio que foi, começou e aí aconteceu, né? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é quando que foi que você teve os primeiros resultados, assim, que te marcaram mais quanto treinador, que você falou assim, nossa, quando eu conquistei tal resultado, tal campeonato, enfim, né, que te marcou ali de forma bem forte ali? Então, na verdade, assim, eu, sendo atleta de natação, né, e tendo todo o exemplo que eu tinha em casa, eu nunca pensei de ter outra profissão a não ser professor de educação física. Esse é o primeiro detalhe. Eu sempre quis ser professor, sempre quis trabalhar com esporte, né? E ser treinador de natação foi natural, né? Porque foi o que eu falei, eu era um dos atletas mais velhos da equipe na época. Me convidaram, tanto eu como mais dois amigos naquela época. O que é ser mais velho? Era ter 17 anos naquela época, entendeu? E aí, ó, tá precisando de professor, aí você não quer começar a dar uma aulinha, tá por claro? E dessa forma a gente começou a dar as aulinhas. Então, de dar as aulinhas para depois ser professor de aperfeiçoamento e técnico de mirim, foi algo extremamente natural e apaixonante. Eu sempre fui apaixonado por essa situação, entendeu? E aí rolou por muito tempo. Foi digamos assim, a coisa mais importante da minha vida, ser treinador, a ponto de, quando nós formamos, eu sou da turma da Federal de 1990, e aí naquela semana da nossa formatura, tinha concurso aqui em Campo Grande para bombeiro e para professor de sala de aula, professor de educação física de sala de aula. Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou ser professor? De jeito nenhum, eu sou treinador, cara. Tá entendendo? E aí, da mesma maneira, mas vamos fazer um concurso, tem tanto para soldado como para oficial do bombeiro. Que bombeiro nada, cara, eu sou treinador de natação. E o concurso da rede municipal aqui de Campo Grande era tipo assim, você fazia a inscrição, você falava, já está dentro. O nível de concorrência era 1 por 1, 0 alguma coisa por uma vaga, tá entendendo? Então, seria ótimo. Os meus amigos que fizeram esse concurso estão tudo se aposentando,
com talvez o salário 2 ou 3 vezes do que eu ganho hoje, você está entendendo? Então, claro que eu não me arrependo jamais, mas assim, entendeu? Eu falei que eu quero ser professor nada, cara, eu sou treinador e tudo mais, então é isso. E aí a outra pergunta, Danilo, com relação aos meus primeiros resultados, algumas... exatamente foram algumas fases que me marcaram, né? Mas o primeiro grande resultado, assim, e olha que a gente não pode nem... Hoje talvez não é nem considerado ser grande, era um grande resultado, mas para mim foi o primeiro. Da mesma maneira de quando eu era atleta, a gente sonhava em ser finalista de um campeonato brasileiro aqui em Campo Grande, que era algo quase que impossível ser finalista, entendeu? A gente ia nadar campeonato brasileiro, porque naquela época tinha final B. Tentar pegar a final B. A gente nunca pensou, aquilo era muito distante para atletas daqui do estado ser finalista A de alguma competição nacional. E como treinador, meu primeiro grande resultado foi um 4º lugar. Um garoto chamado Luiz Alexandre Cristaldo. Campeonato Brasileiro. Eu sou muito ruim de data, não sou bom de data, não. Mas eu me lembro que foi na piscina do Náutico, de Recife, Capibaribe, entendeu? 100 metros costas. E, assim, foi minha primeira competição, então, meu primeiro brasileiro e o meu primeiro resultado na primeira competição nacional. Esse garoto ficou em 4º lugar, e naquela época não tinha, você não via o placar, né? Então, era uma salinha lá, que os atletas chegavam, e aí os treinadores iam tudo para a porta dessa sala para confirmar os resultados, porque você não sabia, cara, era uma loucura. E eu, assim, muito, sei lá, muito garoto e tudo. E esse amigo Ringo falou, não, vamos para lá, Gilson. E o garoto dele foi o campeão brasileiro, um garoto extremamente bom, que nadava costa. Por isso que eu digo que esse cara me ajudou muito, porque eu tinha um garoto da mesma idade dele, o mesmo estilo, então eu não tinha celular, eu ligava de orelhão, não era ali na da minha casa, para o Ringo, entendeu? E aí, Ringo, como é que tá? Putz, esqueci, infelizmente eu esqueço o nome desse menino. Mas ele me passava, eu falei, pô, ó, o Luiz está fazendo isso, isso. Ele falou, continua que tá bom, é isso aí, entendeu? E aí nós fomos correndo para ver o resultado final dessa prova, e o guri dele continuou sendo campeão brasileiro, o meu foi 4º colocado, foi, assim, um grande resultado. Foi meu primeiro grande resultado. Talvez isso aí, 1992, por aí, entendeu? E aí, outros, talvez a primeira seleção brasileira de um atleta, isso é muito bacana, né? O atleta Sandro Zelada, nadando peito, inclusive, ele foi 3º lugar da prova no Sul-Americano da Colômbia, e o revezamento que ele fez parte foi campeão sul-americano. Me lembro que nesse revezamento tinha um Giroto, né, lá do Paulo Russo, lá de Campinas, não sei se vocês se lembram desse menino aí que nadava borboleta muito. E o meu atleta foi o nadador de peito desse revezamento campeão sul-americano. Então, foi meu primeiro atleta pegando, né, conseguindo estar na seleção brasileira. Eu acompanhei essa competição, foi em Ibagué. Então, isso me marcou bastante também, né? Primeira medalha internacional. Isso foi muito legal. Depois do Sandro, eu tive, assim, 2 grandes atletas. Aliás, antes do Sandro, eu tive 2 grandes atletas, que foi a Soraya Dódero e a Aretusa Salomão. A Soraya, o que me marcou foi uma competição em Mococa, que ela ganhou 3 provas, né? Ela ganhou 100 de peito, 100 borboleta, 400 livre, no infantil. E a gente sabe, Mococa sempre foi, né, naquela época e atualmente também a competição mais desejada por essa garotada infanto-juvenil, né? E essa garota ganhou 3 medalhas. E a Aretusa foi vice-campeã brasileira de costas também, 100, 200 costas. Então, assim, você vê, eu estou falando assim, do Luiz Alexandre,
E aí, num período, talvez 4, 5 anos depois, apareceu Aretusa e Soraya Dódero. Logo em seguida, o Sandro Zelada, campeão sul-americano, né? Um garoto também que nadava muito, Fernando Yoshioka, ele até foi nadar em São Paulo, o pai dele trabalhava em um banco aqui, depois foi transferido para São Paulo, se eu não me engano, nadou no Pinheiros. Esse Fernando Yoshioka também é um atleta, assim, e esse eu tenho uma boa história, assim, que ele, saindo de Mococa, ele também nadou muito bem, e o brasileiro do final do ano, era ele e o rapaz, como é que chama? O Pocente. Pocente, eles estavam assim com o mesmo tempo dos 100 metros peito, né? E eu falei, o Yoshioka, vamos só classificar, nada tranquilo, ganha a sua série, não se mata, que a gente vai ganhar essa prova à tarde. Era eliminatória de manhã, final à tarde. E o moleque soltou tanto, cara, tanto, e foi classificar lá na raia 8. Quase matei esse japonês. Falei, cara, você tá maluco? Mas não era para soltar tanto, não sei o quê. E aí classificou com o 8º tempo. Eu falei, puta merda. Bom, o lance é o seguinte, você soltou o que tinha que soltar. Agora você vai ganhar os 50 metros desse cara. Se você aguentar voltar ou não, problema é seu. Você vai passar lá do outro lado, você vai passar na frente. E dessa forma o Fernando Yoshioka fez. Ele deu um tiro de 50, cara. Aí virou lá quase um corpo na frente do Pocente, e veio, aí meu japonesinho morreu nos últimos 5 metros, ele não conseguia mexer nem o olho. E aí perdemos a prova por batida de mão, sabe? Então, é uma história muito legal que eu conto para os meninos até hoje, com relação principalmente a saber nadar, né? E ter o controle, sabe? De uma prova e saber qual é a sua velocidade, entendeu? E aí eu falei, olha, e a sorte que ainda a gente conseguiu ser vice-campeão brasileiro, mas não era nem para estar na final. E, então, isso me marcou bastante. E aí, fora isso, algumas outras finais, algumas outras situações, né? E aí depois aparece a Ana Carolina na minha vida, né? E aí, com a Carol, foi a atleta de maior expressão, né? Após a Carol, também é muito bacana falar sobre o Lucas Kaniewski, né? O Kaniewski, por algum tempo, ele foi o melhor atleta de 1.500 de fundo do país, né? E a gente teve 3 anos juntos aqui. O Lucas, ele não é daqui de Campo Grande, ele é do interior aqui, de uma cidade chamada Dourados. E num belo dia a mãe me ligou, dizendo que ele estava desmotivado lá, não tinha muita situação favorável para ele continuar. E eu falei, não, pô, vamos dar um jeito, traz aqui para Campo Grande, com a intenção de morar num pensionato, alguma coisa. Perguntei se tinha parente aqui, não tinha, e ficou de tentar um pensionato. Mas logo percebemos que ele não tinha condições. Aí o Lucas morou 3 anos comigo. Naquela época eu era solteiro. Falei, não, deixa ele aqui comigo, que talvez aqui fique melhor. E aí nós tivemos assim 3 anos de muito boa convivência aqui, morando junto, e conseguimos ter assim grandes êxitos, grandes resultados, ser campeão da Copa Latina, bater recorde, né? Isso foi muito legal. Mas isso após a Ana Carolina, né? E a Carol é isso que vocês já ouviram tudo dela, né? Foi todo esse sucesso, foram alguns anos, de 12 a 20 anos, né, de idade, a gente nadando juntos, né? Que é o que ela fala, né? Ela ainda de vez em quando aparece lá na beira da piscina, treina aí algumas semanas, e a gente se diverte, a garotada gosta muito dela. Ela é uma pessoa muito querida e respeitada aqui. E a nível de resultado é esse. Talvez nesse período de 30 e tantos anos, talvez uma centena de medalha em campeonato brasileiro, mas até hoje empurrando muito os garotos para terem, digamos assim, a confiança que eles podem chegar em algum lugar mais alto. Não é por estar aqui
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que eles não podem ter sucesso. E o maior exemplo, graças a Deus, até chegar a Ana Carolina, foi muito difícil fazer os atletas acreditarem. Após a Ana Carolina, todos têm certeza que eles podem chegar onde eles quiserem. Nossa, muito legal. O Kanievski, ele nada até hoje, eu acho, inclusive, né? Nada Então, ele nadou Tá agora no Minas. essa última seletiva. Nossa, grande nadador. Não sabia que ele tinha morado com você ainda. Muito, muito legal isso. E aí eu aproveito para te perguntar, né? Que você disse que não se arrepende de ter escolhido ser treinador e não bombeiro ou professor. O que que faz o que que faz ser tão legal ser treinador de natação? Estou aqui com dois treinadores apaixonados por borda de piscina, né? Eu não sou treinadora, mas eu vejo que isso é uma constante nos treinadores que a gente conversa, esse amor gigante pela natação. Me explica isso, de onde vem isso? É até muito difícil essa pergunta, viu? Muito difícil, porque eu acho que tudo começa, na verdade, talvez, de algumas frustrações. Talvez. Mas eu posso nem estar 100% correto, porque eu vejo também, por que frustrações? Porque quando atleta você sonha em alguma coisa, sonha ter grandes resultados, e muitas vezes você não consegue. E aí você tenta alcançar alguma coisa mais nessa sua vida profissional. Mas, por outro lado, o contraponto disso, existem grandes atletas, caras que foram assim, né, topo de cadeia como atleta e também são grandes treinadores, né? Então, talvez essa frustração já não é tão verdadeira assim, né? Mas eu acho que também parte do amor ao esporte, né? E dizem assim que a partir do momento que você começa a nadar, você passa a ter cloro na veia, não é só sangue que corre, tá entendendo? E nós somos muito competitivos, o atleta é muito competitivo, né? E a competição move muito isso. A ponto de, assim, como eu disse, né? Eu trabalhei um período muito bacana com a natação competitiva. Aquilo lá que me guiava, o meu acordar dia a dia era a natação competitiva. Mas também deixei ela por um período, né? Porque ela também, eu tinha necessidade de outras conquistas, eu tinha necessidade de estruturar a minha vida financeira, profissional e tudo mais. E todos nós sabemos que se você achar que você vai ter uma espetacular vida só na beira da piscina como treinador, não é isso que acontece. Não é isso. Dá para contar nos dedos das mãos os treinadores que vivem só daquele momento de dar treinamento para uma equipe competitiva. Todos têm que correr para um lado, para o outro e tudo. Mas o período que eu deixei de dar treino foi logo depois da Carol nadar, acabou um projeto que assim foi algo espetacular, o projeto olímpico do Vasco da Gama, né? Que a gente teve um prazer imenso de fazer história. Isso aí é a história da natação brasileira, ninguém tira. Existem aquelas pessoas que se incomodaram com a situação toda, mas foram 3 anos que esse projeto fez história e está marcado na natação brasileira, no esporte brasileiro. Começou com a natação, mas depois outras modalidades encamparam essa situação. E o período que eu fiquei sem dar treinamento, só com minha escolinha de natação, minha academia. Claro, eu conquistei minhas coisas, eu me dediquei cada vez mais à minha empresa, né? E isso foi, sabe, foi formidável, mas eu não era feliz 100%. Não era. Eu não tinha um cronômetro na mão, sabe? E quando eu voltei a dar treino, e também não foi planejada essa volta, eu estava um belo dia lá na minha academia, apareceu uma pessoa, que inclusive era minha ex-atleta, foi minha atleta tempos atrás, e, pô, Geilson,
você não pretende voltar a treinar? Eu estou com um filho agora de 12 para 13 anos, e a gente não está feliz na situação que se encontra lá no Rádio Clube. Tem uma meia dúzia de atletas que já saíram, e o primeiro nome que me veio na cabeça foi tentar fazer você voltar a dar treino para esses meninos. Mas só que o filho dela já fez escolinha na Flipper, na minha academia. Eu falei, pô, que bacana. Nadou com a gente aqui quando tinha 5, 6 anos, agora está com 13, infantil. E dessa forma eu voltei à beira da piscina. E desde lá, já fazem 4 anos, 4 anos que hoje eu consigo coordenar bem essa situação da minha escola de natação, com o meu treinamento, meus horários e tudo. E eu sou muito feliz com isso. Mas muito feliz. Voltando à sua pergunta mais difícil da noite, eu não sei, só é muito bom. Eu também não sei, mas é muito louco isso daí que a gente sente enquanto treinador, né? E você contando sua história, né? Tem muito a ver com a minha. Eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu estava no colégio e eu já sabia que eu queria ser treinador. Eu não queria fazer educação física, eu queria ser treinador. Só que aí eu tinha que fazer educação física. Que legal. E aí o meu treinador na época, né, ele me chamou para dar aula na escolinha, para dar aulinha para criancinha de pré-escola, aí eu não ia pagar a academia na época, eu ia ganhar a academia, e aquilo ali para mim movia, né? E eu acho que uma parte da nossa resposta é que acho que isso fez tão bem para a gente, né, em crescimento e desenvolvimento, que eu particularmente senti que isso foi bom para a minha vida, e eu falei, eu vou proporcionar isso para quantas pessoas eu conseguir, e minha ferramenta é ser treinador. Acho que é mais ou menos isso que eu consegui sentir. E eu já estou trabalhando com natação faz 23 anos, né? Desde que eu comecei a dar essas aulinhas. E foi assim, e é isso que nos move. Eu estou com 41 anos, casado, e continuo querendo fazer um pouquinho antes. Aqui, ó, nos bastidores, eu falando para a Bia assim, eu estou ficando completamente louco, né? Eu não consigo parar de trabalhar. A hora que fica tranquilo é a hora que eu estou dando treino na borda da piscina. E aí é grande prazer, né? Na verdade, é onde você desliga de todos os outros problemas, né? Pelo menos acontece isso comigo. O tempo passa assim, ó. O tempo exatamente. passa e o treino acaba. 2 horas e pouquinho, aí. só naquela adrenalina. Isso, para mim, não tem preço. Você falou algo muito bacana de estar passando para outras pessoas isso que você ganhou, que você teve. Mas eu também tenho a mesma coisa. Só para você ter ideia, Danilo, olha só, para mim o meu maior prazer, você vê, né? O cara fala, pô, mas você é treinador. Cara, mas eu amo dar aula de escolinha. Eu dou 2 aulas, a terceira eu já quero brigar com os moleques, né? Mas 2 aulas é perfeito para mim, entendeu? Porque, assim, eu também sou de uma formação eu sou muito tradicionalista, sabe? Até pela idade. Eu sou de uma geração que, quando meu pai olhava para mim, cara, eu saía doido, não passava na frente dele de jeito nenhum. Eu não questionava o que ele pedia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que a educação vem em primeiro lugar. Eu acho que a criança tem que respeitar professor, tem que respeitar pai, tem que respeitar mãe, tá entendendo? E se não for professor, pai nem mãe, tem que respeitar o mais velho, entendeu? Então, isso, a gente é chamado de chato, pô, você é muito duro. Eu sou duro, mas não deu errado até hoje, assim, sabe? E eu trabalho com projeto social até hoje. Então, eu tenho meus horários lá na Flipper, que eu dou aula logo no início da tarde, entendeu? Eu dou meu treinamento lá no Rádio Clube. Quando a gente dobra também, eu estou próximo da hora do almoço na dobra também. Mas 2 vezes na semana,
Eu dou aula num projeto social da prefeitura. E eu amo dar aula. É uma piscina velha, uma piscina que eu já, a cada 10 dias eu que tenho que aspirar a piscina, eu vou lá e não sei o quê, faço tudo. Mas são 40 moleque por horário, são 3 horários. É 30 e tantos, 40 moleque aprendendo a nadar comigo. E é uma festa que eu faço com os caras, sabe? E é assim, ó. E no início, você não imagina a dificuldade de fazer os caras respeitarem o professor, entendeu? Mas depois de algum tempo, quando eu falava, pessoal, atenção, aí o garoto já briga com o outro que está do lado, fica quieto, o professor está falando. Então, é bacana você passar esse tipo de coisa para os meninos. E sem contar o aprendizado e tudo. Infelizmente, assim, nesses projetos sociais não existe uma continuidade, né? Então, você sempre acaba ficando naquela questão do aprender, o aperfeiçoar, e fica muito nisso, não tem um aumento de horas para que esses meninos nadem um pouco mais e tudo. Mas é muito prazeroso, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que eu cresci. Horas, eu dou crédito demais à formação que eu tive dentro de casa com meu pai. Mas eu também tive muitos problemas dentro de casa com meu pai, entendeu? E isso aí me faz a querer dar algo diferenciado para as crianças, que eu vejo que na idade, na realidade social que muitos vivem, entendeu? Essa figura que às vezes falta dentro de casa, esses caras encontram, de repente, num professor de natação, num treinador, sabe? Isso, para mim, é muito bacana, isso me alimenta. Isso é muito bacana. É cansativo? Claro que é cansativo. Repetitivo? Demais. Mas eu acho que essa é a minha vida, entendeu? É muito emocionante isso, porque a gente acaba, né, a imprensa esportiva, assim, exaltando muitos treinadores olímpicos, que obviamente tem muito valor, né? A gente não pode tirar o valor desses caras. Mas cada vez mais eu percebo a importância dos treinadores que estão na base, né? E a importância dessas pessoas para que exista a natação brasileira, né? Então, assim, quantas pessoas você ensinou a nadar, quantas pessoas começaram a treinar com você, o Danilo, quantas pessoas que não nadariam se não fosse por ele. Então, eu acho isso muito, assim, muito emocionante mesmo, né? E acho que cada vez mais a gente tem que exaltar esses profissionais. E aí, uma coisa que eu achei muito legal da Carol, mais do que a carreira dela, foi o quanto ela te valoriza, né? Então, e a gente sabe que nem sempre é assim. Tem atletas que esquecem o treinador, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a Carol e sobre como é lidar com essa, às vezes, frustração do atleta que começa a ficar bom e esquece do treinador, enfim, se você já passou por isso. Isso aí é lamentável, né? Lamentável. Mas no seu primeiro comentário, eu acho que assim muito bacana quando a gente consegue se situar qual é a nossa importância no contexto, né? E nós temos que ser bastante realista a ponto de entender que é muito difícil, de acordo com a estrutura física que você tem, a estrutura social que envolve a sua cidade, o local, é muito difícil você ter uma continuidade de alguns anos com o atleta. A Carol foi uma grande exceção, entendeu? A Carol foi uma grande exceção. E casou, sabe aquela situação onde não foi planejado nem nada? A gente planejou algumas coisas durante a nossa trajetória que deu muito certo. Mas, assim, também o atleta, às vezes, ele repete o que ele tem em casa, entendeu? A fruta não cai longe do pé. Por mais que você tenha grandes sonhos, grandes convites, grandes oportunidades, entendeu? Mas se você tiver uma estrutura familiar, entendeu? Você
se você tem digamos assim, você valoriza as conquistas que você teve. Eu vejo que não há tanta necessidade dessa ansiedade de mudanças, entendeu? O que passa também, que às vezes se vende muito terreno na Lua, para atletas que estão se despontando aí, atletas novos. E se esses atletas não tiverem uma família bem estruturada, que conhece, de repente, o meio esportivo, as coisas se perdem. Uma mudança de casa, de cidade, ela não pode se dar simplesmente de uma hora para outra. As coisas têm que ser muito bem planejadas. Por isso que a gente vê muitos atletas que migram para grandes clubes, grandes centros, e eles se perdem, entendeu? Mas, no caso, eu volto a dizer, aí a Carol, naquele momento, tinha uma família muito bacana. A mãe, o pai, a Miriam e o Alberto, né? São as pessoas formidáveis e que enxergavam que para que a Carol pudesse ter bons resultados, até certo ponto, não haveria necessidade de sair de Campo Grande, entendeu? Mas tudo isso só foi possível porque a Carol nunca deixou de dar resultado. Se houvesse alguma dúvida, sabe? Aliás, essa dúvida foi gerada, essa dúvida por algum tempo foi, digamos assim, oferecida, foi apresentada para Ana Carolina várias vezes. Mas aí onde eu falo, dentro de uma possível uma família bacana e tudo, puderam avaliar que, poxa vida, estar em São Paulo, ou estar em Santos, ou estar no Rio de Janeiro, a grande vantagem talvez ela teria outros parâmetros. E aí me vem na cabeça aqui que, pensando nisso também, quando eu acabei de dizer, algumas coisas realmente foram bem planejadas com a Carol, que eu também sei que, para que ela atingisse um nível bom, competitivo, ela precisava ter, no visual, grandes adversários. Aqui a Carol tinha os garotos, o masculino, os homens que treinavam com ela. E isso foi espetacular, porque eu não tinha uns meninos assim. Talvez os meus atletas homens, eles não eram grandes atletas para serem campeões brasileiros de infantis, juvenis, mas eles eram medalhados nessa competição. O Felipe Narras foi um grande atleta de 200, 400, 800, entendeu? Ganhou várias medalhas a nível nacional e era quem duelava com a Carol. E por muito tempo isso foi incentivado. Então, isso foi muito legal. E num determinado ponto, passando também pela questão de fazer ela acreditar que ela poderia ser campeã brasileira, porque a primeira competição nacional da Carol, ela não foi campeã brasileira. Foi numa competição em Maceió, foi a primeira vez que ela conheceu a Nayara, lá da Bahia, entendeu? Aí a Nayara ganhou as 2 provas dela e a Carol ficou em segundo em 2 provas, aí conhecemos. E foi lá que eu conheci o meu grande amigo Argolo. Você vê, de adversário nós passamos a ser praticamente... hoje eu considero, não irmão, porque ele é velho pra caramba, muito mais velho que eu. Mas, digamos assim, ele é um querido de vir aqui para Campo Grande, de passar férias juntos aqui, levar o Argolo para o Pantanal, de eu passar um final de ano lá com ele, sabe assim? Viramos grandes amigos e adversários por muito tempo das mesmas provas com essas 2 atletas. Vendo a Carol perdendo da Nayara naquele momento, anos depois, aquela foi a primeira derrota da Nayara, elas se conheceram, e aí talvez uma ou outra competição, a Nayara sempre ganhando da Carol.
Falei, bom, a gente precisa ter outras referências. E, coincidentemente ou não, a Poliana é um ano mais velha que essas meninas. Conheci o Ismar, estava no Corinthians. E aí, São Paulo, bem mais fácil estar em São Paulo. Daqui a São Paulo é 1h20 de avião, 12 horas de ônibus. E dessa maneira eu me aproximei muito do Ismar. Ô, Ismar, como é que faz para eu passar um janeiro aí com você? Como é que faz para a Carol ir aí treinar com você? Entendeu? E logo solicitando, fazendo esse pedido ao Ismar, imediatamente ele falou, quando você quer ir para São Paulo? 15 dias depois eu estava lá com a Carol. Muito estratégico. Por quê? Porque a melhor atleta de fundo da época era a Poliana. E eu percebia que a Carol tinha que estar junto com a Poliana, treinar, enxergar a Poliana, porque por mais que a gente via esse potencial todo, ela estava se descobrindo, se conhecendo. E muitos meninos também acham que os atletas de São Paulo, das grandes cidades, nadam com 3 ou 4 braços, não apenas 2. Eu falei, não, vou levar essa guria lá para o Corinthians para ver que a Poliana só tem 2 braços também. E ela vai começar a fazer série, vai passar lá 1, 2 semanas. E eu ia. E quando eu não ia, não tinha problema nenhum. Ó, Carol tá indo para Ismar, beleza? Beleza. Sabe? Sem problema nenhum. E ela foi conhecendo, foi treinando junto, foi duelando juntos, a ponto que numa das saídas do Rádio Clube, né, a gente treinava em outro lugar aqui em Campo Grande, e a ponto da gente competir 2 anos pelo Corinthians. E era muito legal ir para São Paulo competir. A gente até brincava, né? As provas de, principalmente, 400 e 800, era assim, cara, parecia nado sincronizado as duas, nas piscinas, né? Nos torneios regionais aí. E então, também, a partir do momento que a Carol começou a enxergar a grande atleta de fundo do Brasil mais próximo, foi vivenciando, eu acho que foi dando toda a bagagem, toda a confiança para que a Carol se tornasse o que ela conquistou. Pensei aqui que a gente precisava entrevistar o Argolo também. A gente fez um episódio com a Nayara e deu vontade, então depois a gente pede o contato aí para você, quem sabe ele topa. Eu mando logo em seguida. E da Carol, para fazer o episódio dela, eu pesquisei assim, e realmente os resultados dela muito fortes, os tempos dela, né? E aí queria que você contasse de algumas dessas provas aí marcantes, então, tanto as medalhas do PAN, como até os recordes sul-americanos que ela bateu da Patrícia Morim, né? Que eram recordes aí de mais de 10 anos. Então ela contou um pouco pra gente, embora a Carol ficava mais animada até para contar das pegadinhas que ela fazia nos bastidores da competição. Ela contou com maior alegria do que o recorde. Conta pra gente um pouco aí como é que era ela treinando, né? Porque, cara, os resultados realmente 4,18 de 400 livre até hoje é forte, né? Então, muito bom mesmo. Sabe como aconteceu esse 4,18? Foi na piscina do Maracanã, se eu não me engano, do Júlio Delamare. E, se eu não me engano, foi assim. Ô, Carol, como é que você tá? Tô bem. Carol, vamos dar uma segurada para nadar melhor à tarde? Ou nadar melhor amanhã? Alguma coisa assim. Eu não queria que ela nadasse forte. Nada. Ela falou, tá bom. Aí a guria cai na água e dá um tiro. E deu o resultado que deu. Aí saiu da água, eu falei, pô, mas o que a gente combinou? Ela falou, cara, eu me senti tão bem. Eu nem sabia se eu estava fazendo tanta força assim. E aí rolou o recorde sul-americano desse jeito, sabe? Então foi muito natural. Os recordes, existem hoje treinadores que planejam, isso é muito legal. Principalmente quando seus atletas estão próximo de uma grande marca, né? Poxa vida, vamos treinar, vamos ensaiar para passar assim. Eu faço isso, claro que eu faço. Assim.
Mas, em especial, os recordes, eles acabam acontecendo, entendeu? Eu planejo uma melhora de tempo do atleta, mas o recorde, algo parecido assim, eu acho que acontece. E todos os da Carol aconteceram dessa forma, entendeu? A Carol é muito irreverente, ela é muito tranquila, ela é muito simplória, muito tranquila nas coisas. Mas eu digo assim, existem alguns atletas que vão para grandes eventos e ficam deslumbrados e acabam esquecendo de nadar, né? Fica preocupado, olha, fulano está aí, olha, o grande atleta está aí. E a Carol foi muito centrada, sempre muito centrada nas coisas dela, nos resultados, nos objetivos dela, entendeu? E quando eu digo assim, às vezes os atletas eles vão para grandes competições e não se ligam para um detalhe de um cara que está ganhando uma prova, como que ele chegou numa prova, como ele virou numa prova. Eu digo para vocês o seguinte, com toda sinceridade, muita coisa eu não ensinei a Carol. Ela já vinha com isso. A gente ia para uma Copa do Mundo, quando voltava, naquela semana, eu falei, pô, mas isso aí, essa virada mais curtinha e tudo mais, tá bom assim? Tipo assim, aí eu falo, pô, tá bom, continua assim. Tá entendendo? Então, talvez isso aí faz muita diferença entre um resultado e outro, entre um atleta e outro, entendeu? Ela é muito inteligente, foi muito inteligente dentro da água. Ela contou pra gente que em 2003, no PAN de Santo Domingo, acho que elas tinham ido para o Mundial, né? Classificaram um revezamento ali para a Olimpíada. E aí ela comentou alguma coisa que tentaram tirar ela do revezamento no PAN. E ela disse que você que intercedeu assim por ela, né? Para que ela não saísse, porque acho que ela tinha ficado mal. Você lembra dessa história? Me lembro que me ligaram, né? Porque aí também são duas situações, uma coisa ruim e uma outra coisa boa que eu quero relatar. A coisa ruim é o seguinte, que quando você está um pouco afastado do que realmente acontece, se você está fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente, e Minas, né? Mas naquele momento, principalmente Rio de Janeiro, você corre o risco das pessoas passarem por cima de você, as pessoas não te ouvirem. Isso é muito ruim. E eu tenho certeza que muitos profissionais de outros estados, eles sofrem com isso. Olha, nós sofremos quando solicitamos alguma coisa à CBDA. Sofremos. E eu tenho certeza que outra atenção que se dá aos treinadores mais próximos de CBDA, aos clubes mais próximos de CBDA. Isso é fato. Isso não tem como negar. Entendeu? E o lado bom é aquela questão que, naquele momento do Pan-Americano de 2003, eu já tinha uma história, eu já tinha minha história na natação, eu já tinha minha história com a Ana Carolina, eu já tinha, de repente, o respeito dos meus pares da natação brasileira. E quando eu disse, e aí veio o questionamento, mas como é que está a Carol? A Carol não está bem, ela andou com uma fase ruim, ficou aí sem treinar um período. E não houve logo depois, quando eu respondi, todos entenderam e aceitaram quando eu disse o seguinte, olha, realmente aconteceu tudo isso, mas a Carol está treinando, está numa evolução, e ela, de quem é a vaga desse revezamento 4x200? É Monique, Paula, Carol e a Brochado, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso aí. Beleza. A Carol é o terceiro, se eu não me engano, não sei se era, acho que era o terceiro tempo desse revezamento. Então, se vocês quiserem questionar a saída de algum atleta, conversa com o treinador da quarta menina, porque a minha menina é o terceiro tempo. É isso, Jesus? É isso. Você garante? Falei, garanto, e vou dizer mais, vai nadar muito bem, não se preocupe.
entendeu? Eu jamais ia abrir mão de uma situação dessa. Eu jamais ia colocar em dúvida o que eu estava vivendo naquele momento digamos assim, de reconquista da confiança da atleta, entendeu? Por conta de alguma dúvida ou outra gerada por pessoas que estavam interessadas numa vaga no revezamento titular. E aí me ouviram, graças a Deus, respeitaram, e em Santos Domingo a gente foi medalha de prata, né, no revezamento. E legal que, assim, né, a Carol já tinha um histórico junto com você, né, e esse respeito ali, você tinha ganho uma moral. Essa é que você já tinha uma moral no meio, né, e ela também tinha. E aí, a hora que vocês se conhecendo, mesmo sabendo que ela estava com a dificuldade, que acho que ela falou que ela estava com uma, tipo, gastrite nervosa, tinha passado por algumas dificuldades nesse sentido, né, foi lá e fez o que tinha que fazer, e não só fez a medalha do PAN, como ajudou a equipe a se classificar para Atenas no ano seguinte, né? Exatamente. Teve o Mundial em Barcelona. Exatamente. E como que foi essa conquista, né? Ir para Barcelona, classificar para Atenas, mas sabendo que era o revezamento e não a pessoa, né? Como que foi esse período ali entre vocês? Como que vocês tentaram se planejar? Não, a gente vai, não vai, o que a gente vai fazer? Fala um pouco desse período da classificação e da preparação para tentar ir para Atenas, né? Na verdade, assim, o problema, da mesma maneira que há pouco eu falei a vocês, toda a estrutura que ela teve familiar, que isso aí foi muito importante na carreira dela. A Miriam, a mãe da Carol, uma pessoa muito presente na carreira toda da Ana Carolina. E naquele momento, próximo a Pan-Americano, talvez um ano antes de Pan-Americano, só que se estendeu até muito próximo, infelizmente, os pais da Ana Carolina, eles não estavam numa situação de boa convivência, a ponto de separa, não separa. E isso influenciou bastante a cabeça dela, né? Isso foi muito ruim. E eu digo, assim, ela só nadou aquele Pan-Americano também por muita insistência da minha parte, onde tentei estar diariamente muito próximo da Carol, entendeu? Te pego na sua casa, vamos comigo, não se preocupa, vamos lanchar junto, tá tudo bem, tá entendendo? E dessa forma a gente conseguiu levar até o Pan-Americano. Mas a questão do Mundial, ela já vinha com essa problemática toda dentro de casa, essa situação, que interferia muito nas questões de treinamento dela, o ânimo de continuar nadando, entendeu? Mas tivemos a felicidade de estar nessa equipe que garantiu a vaga para Atenas, né? A medalha do Pan-Americano. Mas voltando do Pan-Americano, talvez, sabe, tenha faltado algo da minha parte. Essa sequência de, vamos lá, vamos junto, tô com você, talvez tenha faltado, entendeu? Porque ela ainda estava muito perdida nessa situação. E voltando do Pan-Americano, aí a Carol também teve esse problema, essa gastrite nervosa, toda a questão particular dentro de casa, de relacionamento, entendeu? Isso atrapalhou muito a atleta. Mas eu coloco assim, uma frustração, mas se eu tivesse dado algo a mais da minha parte, talvez ela não teria perdido a vaga do Pan-Americano. Mas eu também, pelo outro lado, eu também tinha as outras minhas necessidades, as minhas obrigações, sabe? As minhas dificuldades também,
que nos levou a perder essa vaga, né? Na última seletiva, talvez tenha sido a última seletiva mesmo, e que talvez foi uma menina do Flamengo que entrou no lugar dela. Isso foi muito frustrante, isso não foi nada legal, tanto para mim quanto para ela, né? Você sonhar, você ter a certeza que você está numa Olimpíada. Foi no ano anterior, não foi 2002 ou 2000, foi 2003, eu até estive em Atenas, passando por Atenas, uma seleção brasileira que foi nadar no Chipre, e eu era um dos treinadores, né? Eu falei, puta merda, ano que vem a gente está aqui em Atenas com a Carol, né? Então você sonha, você projeta isso aí, mas infelizmente não aconteceu. Eu achei interessante. É claro que o atleta sonha para uma Olimpíada, o treinador também, mas eu senti da Carol que ela falou que gostaria de ter ido, mas que ela não se arrepende da carreira dela, que ela tem muito orgulho da carreira que ela teve, né? Então achei uma serenidade grande, assim, né? Não é algo que ela fica remoendo. Então achei. Ela tem orgulho da própria história, né? Isso é uma coisa muito legal, né? É uma Eu não coisa. tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, porque a carreira da Carol, a história dela, é de uma carreira muito vitoriosa, muito bacana. Porque, assim, ó, tem, digamos assim, alguns temperos especiais. Porque ser recordista sul-americana, tá tudo bem, várias. Ter medalhas de Pan-Americano, outros atletas. Mas a história dela é porque, na verdade, ela desbravou, né? Ela rompeu um lacre do Mato Grosso do Sul com muita dificuldade na natação brasileira, entendeu? Então, essa é a história legal, sabe? Como é que é? Qual era o apelido? Juma, ou Juma Marruá, sei lá, que os meninos chamavam ela, porque passava a novela do Pantanal a nível nacional, aí chamava a Carol de Juma, entendeu? E aí até hoje tem alguns caras que me chamam de velho do Rio, entendeu? Porque naquela novela Pantanal tinha o velho do Rio. E então foi algo assim muito marcante, toda essa trajetória de uma menina de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que conseguiu se manter entre as melhores atletas do Brasil por algum tempo, né? Então, não estar na Olimpíada realmente é muito ruim, é apenas um sonho que não se realizou, mas no meio de grandes realizações, grandes, grandes. É muito legal isso. 2 medalhas do Pan-Americano, quando os Jogos Pan-Americanos eram extremamente valorizados, entendeu? Esses dias atrás teve um Pan-Americano que ninguém nem soube, né? Quem não foi nem soube que estava acontecendo esses Jogos. Mas naquela época era muito bacana e ela fez parte desse período. E uma coisa muito legal é que ela sempre fala nós, né? Então ela desde o início do podcast ela falava, eu digo nós porque fui eu e o Geilson, né? Então acho isso é uma coisa muito legal, que diz muito da pessoa, né? E aí você comentou que é tradicionalista em algumas coisas e me ocorreu uma coisa aqui. Como que você é como treinador, assim, o que mudou alguma coisa do seu estilo de treino esses 36 anos ou você continua acreditando nas mesmas coisas e quais são elas em termos de metragem, de intensidade, o que você gosta de dar na borda? Eu sou chato. Como eu sou como treinador, chato, como todos. Difícil alguém falar assim, pô, esse treinador é legalzinho, mas se for legalzinho também não serve, não presta, sabe? Então eu tenho assim uma linha, e não é da Carol, isso aí é bem anterior, não foi na Carol, de repente eu pude aprimorar mais essa visão, mais essa minha maneira de trabalhar. Mas eu acredito muito no trabalho aeróbio, entendeu? Eu acredito muito no trabalho de resistência, eu gosto muito de volume, tá entendendo? Agora, o que mudou de 20 anos para cá, na verdade,
talvez a minha paciência. Hoje eu sou muito mais paciente, sabe? Eu consigo bater mais papo com meus atletas. Mas a minha maneira de trabalhar é a mesma. Eu não tenho muito mistério. Eu acredito assim, que primeira coisa, que qualquer nível de treinamento supera qualquer talento, entendeu? A gente tem uma frase é o seguinte, que o sucesso como é que é? O sucesso depende do treinamento, entendeu? Não é por acaso. Existem grandes atletas que geneticamente eles são mais privilegiados e esses, quando treinam, esses são recordistas, entendeu? Mas também, se não treinar, qualquer atleta mais dedicado consegue ganhar dele. Eu tenho também como filosofia aqui, por exemplo, a minha natação é uma natação de base. Dificilmente eu vou ter muitos atletas a partir de júniores. Eu vou ter muito atleta infantil, juvenil. E eu digo para eles o seguinte, se você treinar corretamente na categoria infantil e juvenil, qualquer um pode ser finalista e medalhista de campeonato brasileiro. A partir de júnior, a partir da natação absoluta, aí talvez as questões individuais, a genética começa a prevalecer. Mas até o infantil juvenil, qualquer atleta que tenha um bom encaminhamento, que tenha uma boa técnica de nado e muita dedicação, qualquer um pode ter uma medalhinha a nível nacional. Então, como eu digo que a minha natação é muito mais da base infanto-juvenil, eu acredito que esses garotos infanto-juvenil, eu preciso construir esse corpo do atleta, eu preciso construir essa capacidade de nadar. E eu só vou construir isso aí dando metragem, fazendo nadar. Então, a minha característica são treinos aeróbicos, são treinos um pouco mais longos, mas o que é longo? Um tempo atrás, e a gente sempre é questionado sobre isso aí. Às vezes, para mim, Geilson, com 55 anos, 54 para 55 anos, 2.000 metros é muito longo para mim. É muito, 2.000 metros, um treino de 2.000 metros, eu quase vou entrar em overtraining. Mas, para um garoto onde a gente percebe a capacidade, a facilidade do nado e tudo, e também a gente fica muito limitado pela hora de piscina que nós temos disponível para dar o treinamento, há 20 anos eu não consigo dar em 2 horas, 2 horas e meia, mais de 7.000 metros, no máximo 8.000 metros numa sessão. Máximo. Há 20 anos eu fazia isso com a Carol. Hoje, o meu melhor atleta, assim, é ruim dizer o meu melhor atleta. Digamos assim, o atleta que mais se destaca hoje da minha equipe, que é o Samer Abdallah, ele é nadador de 50, 100, 200 e também nado 400, o treinamento dele é 7.000 metros, a mesma coisa que a Carol treinava há algum tempo atrás. Então, a nível de volume é isso. E as intensidades, você vai trabalhar de acordo com o atleta que você tem na sua mão, entendeu? Você vai dando estímulo. Eu acho que assim, você tem que ir regando, dando comida, vai regando. Se a planta for crescendo, você vai procurando digamos assim, outros adubos, outras maneiras para que essa planta cada vez mais se desenvolva. E eu penso que o atleta da mesma maneira. Só para pontuar, o Samer fez parte do nosso podcast junto com o Juvenil ano passado, né? Quem não teve oportunidade pode ir lá conferir, né? Foi, acho que episódio 40 e poucos, não lembro exatamente, mas foi muito legal. Inclusive, a própria Stephanie Balducci, que acabou de se classificar para Tóquio, estava junto também. Eram 8 juvenis, né? Muito legal, foi muito bacana.
assim, Gilson, com toda essa experiência, essa bagagem de natação, projeto social, sua própria academia, treinador no Rádio Clube, basicamente de infanto juvenil, o que o Geilson, né, ainda tem de objetivo, quer realizar dentro da vida profissional, vamos dizer assim? Legal. Bom, talvez esse período de 30 e tantos anos, eu vivi muito intensamente a natação. Foi muito bacana. Eu construí a minha vida em torno à natação. E a natação me deu subsídios para eu construir minha vida. Eu sou um cara realizado. Eu sou um cara realizado com a natação. E aí os resultados esportivos, eu tenho, por exemplo, eu tenho um sonho de uma menininha agora que eu tenho infantil 1, que no final do ano ela tem uma medalhinha de campeonato brasileiro. Da mesma maneira, eu tenho um sonho que no próximo ciclo olímpico, e eu até acredito que o Samer Abdala não vai estar treinando comigo, mas eu tenho um sonho de poder ter participado de um próximo atleta olímpico daqui de Campo Grande, né? Próximo, não, o da natação, o único, porque a Carol, né, esteve próximo. Ele estando nadando uma Olimpíada e ter feito esse período de base toda, essa conquista infantil, juvenil, treinando com a gente no Rádio Clube. Isso, para mim, é muito gratificante. Isso vai ser um sonho, tá? Há 4 anos, e quase que semanalmente a gente conversa a respeito disso. E minha frase é o seguinte, cara. Você não está entre os 4 melhores atletas juvenis 2 do país? Ah, tô. Então, por que você não pode estar entre esses 4 caras daqui a 4 anos? Entendeu? Vamos fazer as coisas direitinho, falo para ele e para o pai dele. Vamos fazer as coisas direitinho, porque a lógica se hoje eu sou campeão brasileiro, estou entre os 4 melhores, porque daqui a 4 anos eu não posso estar entre os 4 melhores e compor um revezamento ou lutar por um índice olímpico individual. Então, esse também é um sonho. Eu acho que o sonho, sabe, o mistério da Olimpíada, a gente tem vários amigos que já teve essa oportunidade de estar lá, né, Danilo? Mas isso aí eu acho que talvez é o sonho de um grande de todos os treinadores, ter atleta, estar participando, entendeu? E fora esse, talvez seja a coisa mais importante da vida de um atleta, de um treinador, os outros sonhos eu acho que eu já realizei. E vou continuar realizando, repetindo essas realizações. É formar garotos, entendeu? É ensinar a nadar, é ensinar a competir, é ensinar os caras a ganharem, porque aqui a gente precisa fazer tudo isso, entendeu? Ensinar eles a acreditarem. Eu acho que é isso. Financeiramente, eu acho que está bacana, eu acho que eu não tenho muito que reclamar da minha vida financeira, eu acho que a gente tem uma vida, eu com a Gisele, a gente tem uma vida assim, estabilizada, legal, entendeu? E é isso. A natação me deu tudo, eu sou feliz com a natação. Que legal. A gente está encaminhando aqui para o final, e como você tem a sua academia, vamos fazer uma propaganda, vamos fazer um jabá. Fala onde que é a sua academia, quem aí de Campo Grande passar, alguém que quiser nadar aí na sua academia, né? Fala um pouquinho aí como que as pessoas conseguem entrar em contato com você, caso queiram saber um pouco mais aí do seu trabalho, da sua história. Então, a minha academia é a Academia Flipper, onde lá você é mais importante. Essa é a nossa frase, entendeu? Tipo assim, aqui você é mais importante. Academia Flipper, aqui você é mais importante. E lá a gente tem um trabalhozinho bem bacana desde o bebê, né?
passando por toda a fase infantil de aprendizagem, a natação adulta. Nós temos uma hidroginástica muito bacana. A gente tem aproximadamente aí 150 senhoras que fazem hidroginástica em 3 horários que nós temos lá. E aí são 22 anos de academia Flipper, né? Academia onde as pessoas... Campo Grande não é uma cidade muito grande, mas então tem as facilidades. Muitas pessoas atravessam a cidade para levar os filhos para nadar lá comigo, com o professor Mário Márcio, que é meu irmão e meu sócio. Então, ele cuida bem dessa parte infantil, da natação de bebê. Eu dou bastante as aulas de aperfeiçoamento. E dessa forma a gente construiu nossa vida, nossa família na Academia Flipper, porque lá nós fazemos uma questão. Comercialmente, todas as academias têm catraca. Lá nós fazemos questão de não ter uma catraca. As pessoas entram, se gostar, fica. Perfeito, muito legal. Realmente uma vida na natação, né? Então, seja à borda da piscina, dando treino, ensinando a nadar, muito legal a academia também. Queria te agradecer por ter conversado com a gente, por tudo que você fez pela natação brasileira, né? Acho que o nosso objetivo aqui com o Swincast é realmente trazer essas histórias e espero que a gente contribua aí para contar a sua história para o maior número possível de pessoas. Legal. Só tenho que agradecer você, Bia, Danilo, sabe? Pessoas assim maravilhosas que fazem um trabalho espetacular. Essa divulgação da natação brasileira é muito importante. É muito legal o que vocês fazem, entendeu? A natação de base, que aí no ano passado, de pandemia, né, rolou muita coisa bacana. E aproximou demais. Vocês não fazem ideia. Aliás, vocês fazem ideia do quanto aproximou a natação, aproximou os profissionais, entendeu? Nós éramos assim, mais grupinhos, mais panelinhas. E a oportunidade que as pessoas tiveram de conhecimento é incrível. É incrível. A satisfação de ver vários profissionais renomados falar do seu trabalho, no que vocês propõem, é incrível. Isso talvez acelera 10 anos de conhecimento, sabe? Isso é muito legal. Vocês estão de parabéns. E eu só agradeço poder estar falando do meu cotidiano. Isso sou eu, entendeu? Minha vida aqui é bem simples, a minha natação é simples, entendeu? E o simples eu acho que é o que dá resultado, não tem muito mistério, não. A internet está cheia de coisas complexas aí, né, para as pessoas quebrarem a cabeça. Eu gosto do simples, entendeu? Do arroz e feijão, da repetiçãozinha e fazer as pessoas acreditarem. Quando as pessoas acreditam no seu trabalho e quando você acredita no seu trabalho, o sucesso é certo, claro. Sensacional. Um prazer, uma honra para a gente, né? O Swincast e a natação brasileira agradecem. Gente, um beijão, fica com Deus e continuem. Eu só agradeço vocês.